A gente fala sobre o caso Robinho. O governo da Itália segue pressionando para que o jogador condenado por estupro cumpra a pena aqui no Brasil. O STJ voltou a se manifestar sobre o caso nesta sexta-feira. A gente acompanha agora a reportagem de Letícia Miyamoto. A nova determinação é para que Robinho entregue de fato o passaporte. Além disso, o jogador está proibido de deixar o país. A decisão foi do ministro Francisco Falcão, que considerou as medidas excepcionais, mas necessárias para que a justiça seja cumprida e para que o jogador não deixe o país, principalmente considerando a condição socioeconômica dele. Robinho, então, tem o prazo de 5 dias a partir de sexta-feira para fazer a entrega do documento, para fazer a entrega do passaporte. A solicitação havia sido feita pela União Brasileira de Mulheres, que considerou a detenção do passaporte necessária para que o processo seja assegurado. Robinho foi condenado pelo estupro de uma mulher albanesa de 23 anos. O crime aconteceu em 2013 em Milão, na época que o jogador fazia parte do Milan, um dos principais times da Itália. Robinho foi condenado em 2017 em primeira instância pela justiça italiana, mas como cabia recurso, ele voltou ao Brasil em liberdade. Apenas em 2022 o recurso da defesa foi negado e Robinho foi condenado a 9 anos de prisão. A justiça italiana havia pedido pela extradição do jogador, mas como o Brasil não extradita cidadãos brasileiros, pessoas nativas, a justiça italiana pediu então que ele cumprisse pena em território brasileiro. Segundo a versão dos advogados do jogador, ele pretende fazer a entrega do passaporte por espontânea vontade e de forma presencial, na sede da Polícia Federal de Santos. Bom, Robinho está proibido de deixar o país e lembrando que o Superior Tribunal de Justiça determinou a apreensão do passaporte do jogador. Essa decisão partiu de um pedido da ONG Mulheres do Brasil, admitida como parte interessada na ação, em que o governo da Itália pede que a justiça homologue a sentença que condenou Robinho a 9 anos de prisão em Milão por um estupro cometido em 2013. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o doutor Daniel Bialski, que é advogado criminalista. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. É isso, é um prazer, Tiago. Bom dia para você, para a Adriana. Bom dia. Estou à disposição aí para poder colaborar e responder os questionamentos necessários. Muito obrigado. Bom, essa decisão do STJ de pedir o passaporte, o que isso representa? Isso acontece de que maneira? Ele vai ser impedido de deixar o Brasil, aí poderá cumprir pena aqui no Brasil? O que pode acontecer, doutor? Então, esse pedido de apreensão do passaporte é uma medida cautelar para evitar que, eventualmente, ele possa se evadir novamente, já que existe um temor, porque ele, quando aconteceu tudo isso, ele acabou condenado, ele acabou fugindo da Itália, vindo para o Brasil. Esse processo de homologação da sentença estrangeira, onde o governo italiano pede que ele cumpra a pena aqui no Brasil, ele agora até que ele vai ter um procedimento rápido, ele é célere, porque a defesa agora está no prazo para ela se manifestar a respeito do mérito do pedido. A defesa tem poucas alternativas para arguir, eventualmente, alguma ofensa à dignidade, que esse processo foi injusto, que esse processo desafiou a soberania nacional, mas, de fato, conforme o próprio Ministério Público Federal, através da Procuradoria, já se manifestou, todos os requisitos necessários para a admissibilidade do pedido, para que o Robinho inicie o cumprimento da pena, foram cumpridos. Então, em breve, o mérito deste pedido deve estar sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e ele vai ter que iniciar o cumprimento da pena. Ô, doutor, essa condenação de Robinho na Itália, ela pode ser cumprida no Brasil? Pode ser cumprida no Brasil. Tem uma lei específica no Brasil que trata disso, né, que é a Lei de Imigração. Tem um dispositivo ali claro que dispõe que quando o brasileiro nato ou naturalizado está no Brasil ou tem residência no Brasil, né, e não sendo brasileiro, ele pode cumprir a pena aqui. A Itália pediu a extradição do Robinho, mesmo sabendo que o Brasil não extradita brasileiros natos, e logo em seguida, vendo que este pedido seria indeferido, acabou pedindo para que ele cumprisse a pena aqui no Brasil, e que de fato deve acontecer. Não há qualquer óbice. Ele teve direito à defesa lá na Itália, o processo teve trâmite regular, ele foi citado
todas as etapas foram cumpridas e a condenação transitou em julgado. Em transitando em julgado, a Itália mandou esse título para cá, executivo, pedindo: Brasil, está aqui, ele está condenado. Como temos um acordo de reciprocidade, gostaríamos que ele fosse elevado aos tribunais aí para que iniciasse o cumprimento da pena, para que ele pague pelo crime que ele cometeu e que ele foi condenado. Ô, doutor, como se dá a condenação aqui no Brasil? Onde que ele fica preso? Quanto tempo pode ser que ele fique preso? De que maneira a Justiça vai tratar esse caso a partir de agora? Então, o Superior Tribunal de Justiça, a primeira decisão que ele vai tomar, depois que a defesa do Robinho se manifestar, vão ter algumas manifestações de acusação, Ministério Público e Defesa, depois vai para o julgamento do mérito deste pedido. Aí a Superior Corte, no seu órgão pleno, vai admitir a homologação dessa sentença e vai determinar, então, que ele passe a cumprir a pena. Sai uma ordem expedida pela Superior Corte para a Justiça Federal de Santos, né, que é onde se sabe que o Robinho reside. A Justiça Federal, então, vai expedir um mandado de prisão para que ele inicie o cumprimento de pena. Quando a Superior Corte determinar isso, também vai determinar em que termos ele vai cumprir essa pena. Como é uma pena alta, de 9 anos de reclusão, necessariamente ele vai ter que iniciar o cumprimento desta pena em regime fechado. O Superior Tribunal de Justiça, talvez provocado pela defesa, também vai ter que se manifestar se ele vai poder cumprir essa pena e ter direito à progressão depois de 1/6 do cumprimento, depois de 1/3 do cumprimento, depois de 2/5 do cumprimento, porque a lei brasileira ela dispõe alguns parâmetros para que o réu condenado obtenha benefícios. Então, isso também a Superior Corte deve se manifestar para que ele tenha também, a defesa, uma perspectiva de quando ele vai poder postular a progressão de regime, que também não é uma liberdade. Ele vai cumprir um período em regime fechado, depois desse período ele vai pedir a progressão ao regime semiaberto e depois de um novo período ele vai pedir a progressão para o regime aberto, aonde sim ele vai poder ser colocado em liberdade. E as penas contra estupro na Itália são mais rígidas do que no Brasil? Se o caso tivesse acontecido aqui, o senhor acredita que as consequências poderiam ser semelhantes? Ou maiores, né? A pena no Brasil, dependendo da modalidade no Brasil, as penas são até mais rigorosas. O Brasil tem uma legislação a partir do Código Penal, com as reformas que ocorreram, que é uma pena, a pena mínima pode ser até mais rigorosa, ela pode começar de 8 anos de reclusão. No caso lá, foram 9 anos diante de todos os atos praticados, com mais pessoas. Então, eu não vejo qualquer excesso na fixação daquela pena, como não vejo que o Superior Tribunal de Justiça vai alterar esse cumprimento da pena. Ele deve, sim, homologar, dizer que ele tem que cumprir esses 9 anos de prisão, como aconteceria no Brasil e como se vê aqui em diversos casos onde as pessoas são condenadas por crimes semelhantes. Doutor Daniel, também uma outra curiosidade, o senhor disse que inicialmente ele deve cumprir a pena em regime fechado. Ele fica em cela com outras pessoas, ele tem alguma regalia ou não? Não tem regalia, porque quando a pessoa passa a cumprir pena, ela passa a cumprir pena num presídio com outras pessoas que também foram condenadas com trânsito em julgado e não tem qualquer tipo de regalia. Ele deve sim ser colocado num presídio onde as celas não são individuais, as celas são coletivas e a partir daí ele cumpre a pena, pode conseguir benefícios lá quando se trabalha, quando se estuda dentro da prisão, você pode conseguir redução de tempo de cumprimento da pena, mas ele vai ter um tratamento normal como qualquer outro brasileiro ou estrangeiro que venha a ser condenado aqui no Brasil. E na prática, quais são as possibilidades agora da defesa de Robinho para tentar amenizar a situação do jogador? Tem uma discussão que eu acho que deve ser a única que a defesa do Robinho vai trazer, é que o artigo 100 da Lei de Imigração, ele dá a possibilidade do entendimento de que se não cabe extradição, também não cabe cumprimento da pena por fato cometido no exterior. Mas isso está superado. O Superior Tribunal de Justiça já examinou casos parecidos no passado,
E, de fato, o legislador ele não impôs esta condição. Se não pode extraditar, também não pode cumprir pena. Ao contrário, a legislação é clara, dizendo, olha, não pode extraditar, então, ao menos, pode cumprir a pena aqui, que é o caso do Robinho. O caso do Robinho, infelizmente, ele foi condenado, infelizmente, essa decisão está transitada e julgada, ele só vai poder mudar o mérito desta decisão se ele entrasse com algum recurso lá na Itália que modificasse essa condição dele de condenado. Ele é um réu condenado, ele é um réu foragido para a justiça italiana e que deve, sim, cumprir a sua pena aqui no Brasil. O doutor, é um crime de 2013, ou seja, 10 anos. Não há prescrição? Não tem prescrição. No Brasil, a prescrição é conforme a pena fixada. Então, nesse caso, como a pena é de 9 anos, prescreve em 16 anos. E isso em 16 anos de forma ininterrupta. E aqui no Brasil, a legislação ela tem alguns marcos interruptivos. Recebimento da denúncia, sentença condenatória, início do cumprimento da pena, que de fato isso não aconteceu, nem por um lado nem por outro, não passaram 16 anos. Então, ele não tem qualquer alternativa para tentar se livrar desta condenação. E Robinho pode, por exemplo, existe a possibilidade de a defesa se adiantar e entregar voluntariamente o passaporte. Esse tipo de colaboração pode amenizar a situação do jogador, assim como um bom comportamento dele, como se diz nos termos judiciais, penitenciários, também aliviar o tempo de reclusão? A entrega do passaporte é necessária, porque se ele não entregar voluntariamente, o ministro pode mandar a Polícia Federal fazer busca e apreensão do passaporte dele, pode inclusive determinar uma detenção cautelar dele, porque ele não quis entregar o passaporte. Então, de fato, me parece que a defesa vai apresentar esse passaporte, vai fazer a sua peça defensiva, buscando discutir temas como esse que eu mencionei a vocês, se cabe ou não cabe o cumprimento de sentença estrangeira aqui no Brasil. E o bom comportamento dele vai, sim, servir como benefício a ele quando ele estiver preso, cumprindo pena e quando ele quiser progredir de regime. Porque se ele não tiver bom comportamento e se ele não cumprir lá os requisitos da lei de execução penal, ele não vai conseguir progredir de regime e ele acaba ficando mais tempo em regime fechado. Doutor, e para esclarecer o nosso público também, quais semelhanças e diferenças do caso Robinho com o caso de Daniel Alves, que está na Espanha preso, não é isso? A acusação é a mesma. Então, os dois estão acusados em países diferentes de fora do Brasil por crimes semelhantes, né? Estupro. O Robinho, ele já foi julgado, ele teve direito a todos os recursos e foi condenado. E ele tem que cumprir essa pena. O Daniel Alves, ele ainda não foi julgado, mas foi decretado o que aqui no Brasil a gente entenderia como uma prisão preventiva. Ele vai ter que responder este processo preso, aguardando o julgamento se ele vai ser condenado ou se ele vai ser absolvido. Mas a grande diferença é, se o Daniel Alves vier a ser condenado e na Espanha as penas são maiores do que na Itália, o Daniel Alves vai cumprir a sua pena no próprio país onde ele cometeu esse crime, porque ele lá está preso. No futuro, se ele for julgado, se ele for condenado, e que de fato isto venha a acontecer, a defesa dele lá na Espanha pode pedir que ele possa voltar para o Brasil, que é o seu país de origem, para cumprir o restante desta pena aqui. Em alguns casos acontece isso. O Brasil mesmo, vocês vão se recordar do caso dos sequestradores do dono do Grupo Pão de Açúcar. Eles não eram brasileiros, eles eram chilenos. Depois de um tempo que eles cumpriram a pena aqui no Brasil, foi requerido que eles cumprissem o final da sua pena no próprio país de nascimento, que era o Chile, e isso foi admitido pela justiça brasileira. Então, da mesma forma, num futuro não tão próximo, né, mas num futuro mais distante, a defesa do Daniel Alves vai poder pedir a mesma coisa. E falando em local de nascimento, o Robinho, para encerrar a entrevista, doutor, ele é de São Vicente, litoral de São Paulo. Isso tem a ver com a escolha do presídio onde ele vai ficar? Ou o local tem relação com o tipo de crime cometido? Como é feita essa determinação?
Isso é um dispositivo da administração penitenciária. Quando é possível que a pessoa inicie o cumprimento de pena na própria cidade ou próxima à cidade que ele reside, se prefere que isso aconteça, porque de fato ele pode ter o apoio familiar, porque a pessoa precisa ter um respaldo psicológico, um apoio familiar, para que ela possa cumprir a pena com um bom comportamento, para que ela possa entender o que ela fez, para ela se arrepender e poder voltar a se reintegrar e se ressocializar à sociedade. Mas isso não é obrigatório. Eventualmente, se não tiver uma vaga num presídio em Santos ou em São Vicente ou em alguma cidade ali litorânea, a administração penitenciária do estado de São Paulo pode mandar ele cumprir pena em Taubaté, em Ribeirão Preto, em qualquer outra cidade. Ele não há um direito garantido que ele vai cumprir pena num presídio perto da cidade dele. Doutor, mais uma dúvida que me ocorre. Eu sou um criminalista com muitos anos já de profissão. O senhor acha que o Brasil está avançando no combate à violência contra a mulher? É um tema que está sempre na discussão, uma discussão importante. Nós temos já a Lei Maria da Penha em relação às agressões. O senhor acha que há um avanço importante nesse combate? Sem dúvida. O Brasil, além da Lei Maria da Penha, ele implementou essa lei algumas vezes. Hoje em dia se combate, inclusive, a violência psicológica. Você tem a lei do stalking. Então, a mulher está protegida, de fato, se ela é ameaçada, se ela é constrangida, se ela é agredida, e tem que ser mesmo. As mulheres que, infelizmente, acabam sendo vítimas de violência doméstica, elas têm que denunciar, elas não têm que ter medo de denunciar. O próprio delegado de polícia pode requerer e determinar a imposição de medidas restritivas, de afastamento, e a justiça não tem sido nada tolerante, ao contrário, tem sido extremamente rigorosa na proteção às mulheres, seja num caso de violência ou num caso muito mais grave, como esse que a gente está debatendo aqui, que é um caso de estupro, que é um caso que mostra aí uma certa deturpação da personalidade da pessoa, que acaba, mediante violência ou mediante grave ameaça, forçando uma mulher a praticar sexo. Conversamos com o criminalista Daniel Bialski. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, excelente fim de semana, obrigado pelos esclarecimentos. Um abraço. Prazer é meu, é um privilégio aqui, sempre estou à disposição. Parabéns pelo programa. Obrigado. Muito obrigada.